Bom, vamos direto ao ponto. Receber um contrato para assinar pelo WhatsApp ou por um simples e-mail virou um hábito diário, não é verdade? Seja um acordo de prestação de serviços, o aluguel de um apartamento ou até mesmo um financiamento super complexo, a praticidade que a gente tem hoje na palma da mão é simplesmente imensa. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande questão, aquela que não quer calar, é a seguinte: será que aquele toque rápido na tela do celular realmente tem validade em um tribunal? Essa dúvida sempre aparece, principalmente quando chega aquela mensagem no chat dizendo: é rapidinho, é só clicar no link e confirmar que já está valendo. Pois é, a gente vive um conflito gigante entre a ilusão digital e a dura realidade legal. De um lado, tem essa falsa sensação de que, por ser só um toque na tela, é algo super informal e sem grandes consequências. Mas do outro lado, a realidade inegável de que aquele clique simples carrega o peso de obrigações financeiras reais. Aquela mentalidade casual de que, é só clicar para assinar, pode esconder milhares de reais em obrigações. E isso pode ser financeiramente devastador. Para entender como se proteger e como tudo isso funciona de verdade, o nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. O perigo de um clique. 2. 3 tipos de assinatura. 3. Autenticidade e integridade explicadas. 4. O checklist pré-assinatura. E 5. Lidando com arrependimento e fraude. Então, começando pelo ponto número 1, o perigo de um clique. É fascinante e até um pouco assustador, para falar a verdade, observar como a gente se condicionou a rolar a tela de ponta a ponta e apertar concordo sem ler uma única linha. O resultado disso? Quase sempre acaba naquela desculpa clássica: eu não sabia, eu não li, eu só cliquei. Mas olha só, o ponto crucial aqui é que juízes e empresas dificilmente vão aceitar a simples ignorância como uma desculpa válida. Quando a confirmação está atrelada ao endereço IP da sua máquina, a um e-mail pessoal logado ou ao seu celular específico, o argumento de não ter lido perde quase toda a força. Trata-se de uma obrigação plenamente assumida. Indo para o ponto número 2, os 3 tipos de assinatura. A gente tem o costume de chamar qualquer aceite de assinatura digital, mas o que é realmente interessante é como a Lei 14.063 de 2020 separa os níveis de segurança em camadas. Na base, a gente tem a assinatura simples, que usa dados bem básicos, tipo um login ou e-mail. No meio, a avançada, que traz mecanismos muito mais fortes para detectar qualquer alteração no arquivo depois do aceite. E no topo máximo da segurança, a qualificada. Essa usa um certificado no padrão ICP Brasil, criado lá em 2001 pela medida provisória 2202, o que garante um peso legal absoluto. Mas peraí, a gente precisa esclarecer um mal-entendido gigantesco. Tem um mito enorme rodando por aí de que se não tiver esse certificado robusto do ICP Brasil, o documento não vale nada. E isso é completamente falso. Outras formas de assinatura, como as de nível simples e avançado, continuam sendo provas perfeitamente válidas perante a justiça, desde que sejam aceitas pelas partes envolvidas ou sustentadas pelo contexto da transação. E isso nos leva ao ponto número 3, autenticidade e integridade explicadas, os verdadeiros pilares da segurança. O primeiro pilar é a autenticidade. Em termos simples, é conseguir provar sem sombra de dúvida quem estava do outro lado do aparelho. É por isso que as plataformas de contratos pedem senhas, contas de e-mail ativas e fazem um rastreamento contínuo de IP. Tudo isso é para criar um rastro de dados inquestionável, garantindo que a assinatura veio exatamente da pessoa certa. Isso ilustra brilhantemente o nosso segundo pilar, a integridade. É a garantia técnica de que o arquivo não sofreu a alteração de uma única vírgula depois de ter sido aprovado. Uma plataforma verdadeiramente segura bloqueia completamente o arquivo original. Agora, sabe aquele hábito de recortar um JPG da sua assinatura manuscrita e colar num PDF? Isso oferece zero integridade. Absolutamente qualquer pessoa poderia alterar os termos, as taxas e os valores do texto depois. Um detalhe que merece muito destaque no Brasil é o sistema de assinaturas do portal gov.br. Respaldadas pelo Decreto 10.543 de 2020, as assinaturas feitas pelas contas gov.br têm uma força jurídica gigantesca, equivalentes às assinaturas físicas, principalmente na administração pública. Mas, claro, é sempre bom checar a exigência de cada contrato. Transferências de imóveis ou documentos privados de altíssimo risco ainda podem demandar certificados de nível qualificado. Ponto número 4. O checklist pré-assinatura. Mudando um pouco o foco das leis, vamos para umas regras de ouro práticas e superacionáveis, tá? Primeiro passo, confirme meticulosamente quem enviou o documento. Segundo, leia o contrato inteiro, resista àquela tentação de pular direto para a última página.
Terceiro e quarto, calcule o valor total do acordo e procure ativamente pelas multas. E o quinto, que é sem dúvida o mais esquecido de todos, não salve só o PDF do contrato. Faça sempre o download do certificado de trilha de auditoria. Esse relatório com os registros de conexão é a sua prova mais forte se der algum litígio no futuro. O que nos leva ao nosso ponto número 5, lidando com arrependimento e fraude. E se os piores cenários se concretizarem? Bom, a regra inicial é notar que a lei faz uma separação bem clara. O simples arrependimento não serve como justificativa para cancelar um acordo válido. Se rolou aquela preguiça de ler e a ideia mudou sem motivo, a obrigação permanece intacta. Porém, a balança muda totalmente se houver os chamados vícios legais: fraude, pressão ou coação indevida, ausência grave de informações ou cláusulas abusivas. Tudo isso abre as portas para uma contestação formal legítima. Agora, em caso de fraude confirmada, quando roubam a identidade virtual e falsificam a assinatura, tem que agir com muita agilidade. Segue esse plano de crise. Passo 1. Altere de imediato todas as senhas afetadas. Passo 2. Registre um boletim de ocorrência detalhando o crime cibernético. Passo 3. Notifique a empresa na mesma hora. E passo 4. Exija a liberação completa dos logs de auditoria do sistema. A lentidão na sua resposta dificulta muito a comprovação da fraude. Então, a velocidade é literalmente a sua melhor defesa. Encaminhando para nossa reta final, é impossível não dar um alerta sobre essa que é talvez a frase mais perigosa de todas. Assina só para adiantar. Quem nunca ouviu isso numa negociação, né? É uma armadilha clássica. Confiar em promessa de boca de que os termos vão ser ajustados no futuro é um risco enorme. Se não está expressamente documentado no arquivo eletrônico, essa promessa verbal não tem absolutamente nenhum amparo real diante de um juiz. Então, a gente fecha com a seguinte provocação. Será que a próxima notificação rápida que chegar no celular vai se transformar num contrato oficial, totalmente ignorado, mas com força de lei? A evolução das plataformas facilitou imensamente a nossa vida, mas essa agilidade exige uma cautela absurda. O desafio que fica é super claro. Trate a tela iluminada de um celular com a exata mesma prudência que se aplicaria uma caneta sobre um papel no cartório. A tecnologia evolui bastante, mas o peso da responsabilidade perante a lei, esse permanece inalterado.